Olá, olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais uma live Play na semana, nessa segunda-feira maravilhosa, 8h30 da manhã. Vamos aguardando aqui enquanto o Instagram avisa que estamos começando. Sejam muito bem-vindas, mulheres maravilhosas. Hoje esse tema aqui é um tema especial. Fazendo melhores escolhas. Deixa eu anotar aqui esse tema, já deixa eu fixar ele aqui. Porque muitas pessoas querem saber, né, como fazer melhores escolhas para não perder tempo na vida, né? Melhores escolhas. Porque quanto mais escolhas certas a gente faz, mais a gente agiliza as coisas, né? Mais a gente caminha para aquilo que a gente quer. Só que aí é a grande dificuldade, como escolher bem, como não errar, não é mesmo? Então, gente, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero que você se sinta em casa, se sinta à vontade aqui nessa live, que esse tema aqui te atinja profundamente, que faça sentido para você, que gere movimento na sua vida, né? Esse é o que eu desejo, é o que eu espero. Para quem não me conhece, meu nome é Brenda Heineck, sou terapeuta sistêmica, consteladora, pós-graduanda em neurociência, e o meu objetivo aqui sempre é fazer com que você atinja um nível de clareza sobre a tua vida, que você consiga viver leveza e prosperidade. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entende o que a gente está fazendo nesse rolê chamado vida, e a gente se entende profundamente as nossas emoções, as nossas crenças, os nossos padrões, quanto mais a gente se conhece, mais nós temos a opção de fazer escolhas diferentes. E quanto mais a gente tem a capacidade de escolher diferente, é onde a gente consegue viver de fato a vida que a gente merece. Não só que a gente merece, mas que nós temos a capacidade de fato de viver, né? Diferente, algo melhor. Porque muitas vezes a gente se impede de acessar algo que já está predestinado para a gente. Sábado, eu estava na igreja e muito se falou da promessa, né? A promessa que Deus tem para nossa vida, a promessa de Deus, as promessas, né, de abundância, prosperidade. E muitas vezes nós não conectamos, não conseguimos atingir a promessa que Deus tem para nossas vidas, porque nós não temos permissão interna. Não é uma permissão externa de, se Deus quiser, um dia, quem sabe. Não. Porque Deus já está ali com um presente prontinho para você. A sua promessa já está pronta. Mas muitas vezes você não caminha na direção. E por que será? Né? Por que será? A gente vai falar disso nessa live hoje. Então, deixa eu enviar essa live aqui para pelo menos 5 mulheres. Eu quero te convidar também a enviar essa live para 5 mulheres também. 5 amigas aí que você sente que pode fazer sentido, que vocês já conversaram e ela falou, amiga, tô confusa, não sei pra onde eu vou, por que as coisas são tão difíceis, por que os seus relacionamentos são tão difíceis, tô me sentindo cansada. Então, envie essa live aí para pelo menos 5 amigas, que eu vou enviar aqui também. Independente se você estiver assistindo aqui ao vivo, ou se você estiver assistindo gravado, se você estiver assistindo pelo YouTube, envia, sabe? Envia, porque muitas vezes o que está nessa live é exatamente o que a sua amiga precisava ouvir, assim como você que está aqui também precisava ouvir isso. Então vamos encaminhar aqui, porque conteúdo bom é conteúdo compartilhado, né, gente? Vamos lá. Tô escolhendo aqui algumas mulheres que eu sei que precisam ouvir o que vai ser dito hoje. Perfeito, enviado aqui. E começamos. Vamos lá. Como que a gente pode começar fazendo melhores escolhas na vida, né? Primeiro, a gente tem que entender que sobre escolha, as escolhas, quanto mais certas, elas são escolhas que envolvem profundidade. E eu não leia profundidade com dificuldade, tá? Não leia profundidade com dificuldade. Por que eu estou falando sobre profundidade? Porque melhores escolhas, elas estão atreladas ao nível de conhecimento interno que você tem sobre você mesma. E quando eu falo de melhores escolhas na vida,
É em todos os âmbitos, tá? Em todos os âmbitos. Bom dia, Aline, querida. Bom dia, seja muito bem-vinda. E as escolhas, gente, elas têm a capacidade de construir um caminho de prosperidade, de abundância, de facilidade, de leveza, como escolhas também têm a capacidade de destruir absolutamente tudo. Tudo aquilo que foi construído até um determinado momento, às vezes você se sente numa boa caminhada, você se sente numa boa jornada. Ah, agora eu tô no caminho, né? Do caminho que eu gostaria. E de repente você faz uma escolha que destrói absolutamente tudo. E essa capacidade, muitas vezes, de caminhar ao longo da tua vida, né? Numa jornada de tá tudo indo do jeito que eu gostaria, de repente tudo retrocede. E aí eu sei que provavelmente você sente aquele sentimento de nossa, tá tudo tão bem agora, quando é que vai começar a ficar ruim de novo? É o ponto. É o ponto de aprender a fazer escolhas. É o ponto de se conhecer profundamente para identificar o que é uma escolha inteligente do que não é uma escolha inteligente. É o ponto de identificar que talvez essa escolha inteligente não é a mais confortável no momento, mas é a que faz sentido para aonde eu estou indo. E eu não vou falar destino final, porque eu acredito fortemente que a vida ela não tem uma linha de chegada. Aliás, se a gente chega nessa linha de chegada, já acabou, né? Bert Hellinger mesmo dizia, enquanto vivas, inacabadas. Então, enquanto estamos na jornada da caminhada chamada vida, desse rolê chamado vida, nós vamos permanecer sempre progredindo. E claro, obviamente, né, nós vamos errar também, porque somos humanas. Mas se somos humanas, nós vamos errar e aprender com o erro. E é muito diferente quando... Eu vou chegar aqui num ponto que eu quero chegar aqui desse assunto. É muito diferente errar quando se tem conhecimento de si, quando se tem maturidade emocional, quando você atinge uma outra camada, além daquilo que você estava vivendo até hoje. E aí, como que a gente faz melhores escolhas? Eu já vou resumir aqui para você. A gente vai abrir um pouco mais isso, mas eu já vou resumir aqui para você. Para fazer melhores escolhas, minha querida, você precisa de maturidade emocional. Faz sentido isso aqui que eu tô falando para você? Talvez não agora, mas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos abrir um pouquinho mais. Sabe por quê? O que eu vejo hoje dentro dos meus atendimentos de constelação, principalmente dentro dos processos terapêuticos, dentro dos processos que eu passo mais tempo com as minhas alunas, passo pelo menos 3 meses desenvolvendo as minhas alunas, olhando para suas dores mais profundas, identificando os seus padrões sistêmicos, os seus padrões que travam, né, que fazem com que ela trave. E o que acontece? Muitas mulheres têm dificuldade de fazer melhores escolhas na vida porque não têm maturidade emocional. Muitas mulheres ainda são meninas em corpo de mulher. Meninas no sentido de uma criança interior ferida que bate o pezinho, que tem dificuldade de crescer, simplesmente crescer. Então perceba se você muitas vezes se sente incapaz de fazer as coisas, se você se sente insegura de ocupar certos lugares, se você se sente insegura, com medo de conectar com certas pessoas, aquele lugar não é para mim, eu não consigo falar com aquela pessoa porque aquela pessoa parece muito grande. Eu não consigo chegar perto dela. Eu não consigo tomar decisões porque eu tenho medo de magoar alguém. Eu tenho medo de magoar minha mãe, eu tenho medo de magoar meu pai, eu tenho medo de magoar meu namorado, meu marido. Eu não consigo agir de determinada maneira porque magoar o outro
deixar o outro chateado ou gerar desconforto no outro, para mim é terrível. Você se sente assim? Já passou isso pela sua cabeça? Porque se você tem medo, se você se sente insegurança, se você está sempre pisando em ovos para não atrapalhar a vida do outro ou não deixar o outro desconfortável, você ainda é uma menina. Você ainda é uma menina. Se você passa a maior parte do seu tempo confusa de não sei para onde vou, não sei o que quero, não sei se vou, não sei se fico, você ainda é uma menina. Tá? E talvez até hoje você não tinha percebido isso, e me desculpa, né? 8h30 da manhã, 8h40 da manhã, eu já tá jogando isso na sua cara. Mas é hora de acordar. É hora de sair desse movimento de inconsciência que te trouxe até aqui, até hoje. Até hoje você estava na inconsciência, agora o que está sendo visto não vai ser desvisto. E se você quiser continuar sendo a pessoa que você é uma escolha absolutamente sua, mas não mais na inconsciência, mas não mais nos olhos fechados, entende? Então, minha querida, se você se sente a maioria do tempo assim, você ainda é uma menina, você ainda é imatura, emocionalmente falando. E as boas escolhas, as melhores escolhas, elas estão atreladas à maturidade emocional. Sabe por quê? Porque muitas vezes você escolhe aquilo que é confortável para você, porém não o que é saudável de fato. Muitas vezes você escolhe aquilo que é conhecido, porém não certo, não verdadeiro, não o que compete com aquilo que você escolhe para a vida. E isso eu falei até semana passada para uma das minhas alunas, sabe? A gente tem que cuidar muito com o que a gente fala. No sentido de que, eu quero uma vida melhor. Eu quero prosperar mais. Eu quero fazer mais dinheiro. Eu quero um bom relacionamento. Eu quero que o meu casamento ele seja mais leve. Porque toda hora é conflito, toda hora é briga. Porque eu quero ser uma mãe melhor para os meus filhos, eu sou muito impaciente. Ok, você quer muitas coisas. Aí você vai lá, se ajoelha, ora, meu Deus, me ajuda a conquistar essas coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, porque me ajuda, me dá sabedoria, meu Deus. Você fala muitas coisas que você quer. Quem aqui já pediu tudo, essas coisas aqui que eu acabei de falar? Quem já passou pela sua cabeça? Você já orou por isso? E aí você fala que você quer. Só que as tuas atitudes não comportam aquilo que você diz querer. O teu inconsciente ele já está pré-programado a te boicotar para que você não chegue nesse lugar. Para que você não conquiste absolutamente nada das coisas que você diz. E aí eu falei para essa minha aluna semana passada, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você está pedindo para se observar se você realmente está sustentando as suas escolhas. Porque é muito fácil falar. Eu quero isso, eu quero aquilo. Meu Deus, me ajuda. Sendo que você, internamente, não está preparada para absolutamente nada disso que você está querendo. E aí é muito fácil. Muito fácil você dizer que você quer o diferente e escolher só o conhecido. É muito fácil você dizer, porque eu quero um relacionamento melhor, só que você busca caos dentro do teu relacionamento. Você não consegue viver em paz. Você está sempre caçando uma briga. Você está sempre caçando uma intriga. Você diz que você quer prosperar mais, fazer mais dinheiro, mas está lá, sempre se escondendo. Não se expõe, não fala do teu negócio, não busca melhores oportunidades, não arrisca coisas diferentes. Independentemente se você é empresária, se você é empreendedora ou se você é CLT, você se acomoda. Você não sai da sua zona de conforto. Você sempre escolhe absolutamente o que é conhecido. Então, minha querida, muito cuidado com o que você tem falado. Eu quero. Seja sincera com você. Seja, pelo menos, justa com você. Aquilo que você quer, você está se preparando para buscar?
para conectar com isso? E sabe, outro ponto também que faz com que mulheres escolham diferente, escolham errado. Não que exista certo e errado, né? Porque tudo é ponto de vista, tudo é aquilo que faz sentido para você. Mas muitas mulheres que ainda são meninas internamente escolhem o quê? A aprovação. Estão escolhendo a aprovação ao invés da paz a longo prazo. E aqui é uma merda isso aqui, gente. Isso aqui é um ponto muito importante. Porque a grande maioria das mulheres que ainda são meninas, que são imaturas emocionalmente, na hora de peitar aquilo que quer, é porque agora eu vou faturar mais, agora eu quero fazer mais dinheiro, eu preciso me expor, eu preciso desenvolver, eu preciso fazer meu negócio acontecer. E aí, muitas vezes, esse movimento de fazer um negócio acontecer é o quê? Gravar mais stories, criar mais conteúdo, pensar em estratégias, pensar em campanhas, gerar esse movimento diferente para o negócio. E aí, essa mulher, ela pensa assim, mas o que vão pensar de mim se eu começar a aparecer? Ai, mas aí vão começar a zoar da minha cara, vão começar a rir de mim, ai, vão me chamar de blogueira, ai, e se eu gaguejar na hora de falar? Ai, se eu pagar mico? Ai, se a campanha que eu fizer não der certo, não der 0 vendas? E aí, todos esses exemplos aqui que eu tô dando, esses exemplos aqui é de uma pessoa que está buscando aprovação. Uma aprovação externa. É uma pessoa que precisa que o outro fique lá todo momento, maravilhosa, linda, 0 defeitos, para poder agir, para poder escolher, para poder gerar movimento. Isso também é imaturidade emocional. E aí, isso vai totalmente ao contrário do caminho que você quer de fazer boas escolhas. Você entende? Então, leia. Eu já dei a bola aqui, né? Eu já resumi basicamente o que você precisa fazer. É desenvolver sua maturidade emocional. Porque se você quer fazer boas escolhas, você precisa entender que ser adulta tem um custo. Escolher tem um custo. E você vai precisar muitas vezes agradar pessoas, muitas vezes deixar pessoas pelo caminho, muitas vezes caminhar em solitude para fazer boas escolhas, para chegar nos objetivos que você tem almejado. E não é egoísmo, não é abandonar ninguém, mas é uma jornada necessária. Faz parte. E aqui eu quero trazer um ponto que veio ecoando para mim no final de semana sobre a vida custar, sabe? Eu falo muito isso para as minhas alunas. Tudo na vida tem um custo. E se você quer ser uma adulta funcional, se você quer compreender isso com profundidade, pega isso aqui que eu tô falando e coloca dentro do teu coração, dentro da tua mente, internaliza isso. Tudo, absolutamente tudo tem um custo. E se você não está disposta a pagar o custo da vida, você ainda é uma menina. Você ainda é uma criança. Sabe por quê? Porque criança não precisa pagar o custo de nada. Se não dá certo para a criança, ela chora, ela faz birra, ela não quer entender o que está acontecendo. Ela simplesmente tem aquela explosão de sentimentos, aquela explosão emocional e chora, grita. Eu vejo isso pelo meu filho, de 2 anos e 8 meses. Que de repente uma coisa saiu fora do planejado, ele, o mundo acaba. E chora, e se joga, eu tenho que abraçar, acalmar ele. E aí, vendo esse comportamento dele, eu percebi o quanto existem mulheres adultas no CPF que são assim. Que são exatamente assim. Quando as coisas não vão do jeito que quer, uma birra, um choro, se fecham e não estão dispostas a pagar os custos das suas escolhas.
Porque ser adulta, gente, escolher tem custo. E aí o que eu mais vejo é adulta, ai, porque aconteceu do jeito que eu queria, ai, porque fulano isso, ai, porque fulano aquilo, ai, porque não é assim, ai, porque não é assado. Amada, amada, a vida custa. Tá? As coisas têm custo, escolhas têm custo. Se você escolhe ir, tem um custo. Se você escolhe ficar, tem um custo. E talvez você não está entendendo o que eu estou falando, então eu vou exemplificar, ok? Vamos no âmbito aqui. O que vocês preferem? Eu dou um exemplo de financeiro ou de relacionamento. Me digam aqui. Para que você entenda exatamente o que eu estou querendo dizer sobre o que as escolhas custam. Me digam aqui, quem está me assistindo. Vocês preferem um exemplo de financeiro ou de relacionamento? Acho que tem um delayzinho, eu vou esperar vocês mandarem aqui nos comentários para mim. Vocês preferem um exemplo de financeiro ou de relacionamento? Financeiro. Vamos lá, mais alguém? Senão eu já vou falar de financeiro mesmo. Eita! Estão mais querendo dinheiro do que relacionamento, essas mulheres. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou exemplificar o custo aqui para vocês. Financeiro, ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Já elaborei um aqui. Eu quero que meu dinheiro ele se multiplique. Eu quero fazer mais dinheiro. Eu preciso que as coisas fluam mais financeiramente, né, no âmbito do financeiro. E aí, eu preciso fazer escolhas que me coloquem nesse lugar. Certo? A pessoa que fatura 5 mil não é a mesma pessoa que fatura 10 mil. A pessoa que fatura 5 mil, ela tem um nível de pensamento, um nível de atitude, um nível de movimento diferente da pessoa que faz 10 mil, diferente da pessoa que faz 15 mil, diferente da pessoa que faz 20, 50, 100 e 1 milhão. Tá? Entendam isso. Então, quando eu escolho sair dos 5 para os 10, quando eu escolho sair dos 5 para os 10, eu tenho que estar disposta a pagar o custo em tempo, dinheiro e energia para gerar os movimentos necessários para chegar nesse lugar de 10, certo? Então perceba, se eu quero sair de um patamar de 5 para 10, quais são as habilidades que eu preciso de desenvolver? O que eu vou precisar colocar de energia para movimentar isso? E o que eu vou precisar investir também, até muitas vezes, de dinheiro para poder entender novas coisas para gerar movimento para chegar nos 10. Então percebe aqui que sair dos 5 para os 10 vai me custar tempo, porque eu vou dedicar tempo para aprender algo, eu vou dedicar tempo para desenvolver algo, energia, a energia de estar disposto e disponível para executar o que precisa ser executado, estudar o que precisa ser estudado, e muitas vezes dinheiro para investir em algo que eu ainda não sei, que eu preciso acessar, que eu preciso pagar para poder acessar, para ter isso integrado em mim, para que eu faça o movimento necessário para chegar nos 10. Então, existem vários custos que uma adulta funcional com maturidade emocional compreende e vai aonde precisa, faz o que tem que ser feito. Aí, agora corta para uma mulher imatura emocionalmente, uma menina. O que ela faz? Eu quero sair dos 5 para os 10. Senhor, manda para mim 10 mil de faturamento, manda para mim 20 mil de faturamento. E aí, a abençoada, ela não está disposta a pagar o custo que custa crescer, desenvolver. E aí, o que ela faz?
ela faz as mesmas coisas que ela está acostumada a fazer. E aí ela vai lá, faz um storyzinho outro e acha que é suficiente. E acha que é mais que suficiente. E não consegue conectar com o resultado. Porque ela não pagou o custo que de fato é necessário para alcançar esse objetivo. E aí o que ela faz? Birra. Ah, porque ninguém gosta de mim. Ah, porque o meu negócio não funciona. Ah, porque as coisas não dão certo. Ah, porque nada para mim funciona. E aí, a criança faz birra. A criança não se responsabiliza. A criança ela não está disposta e disponível a pagar o custo que é peitar boas escolhas e sustentar as escolhas. E digo mais, uma adulta com maturidade emocional, além de fazer as suas escolhas, peita as escolhas ao custo que custe. Que é o quê? Ok, eu quero sair de 5 para 10K. O que eu preciso fazer? Qual é o custo de gerar esse movimento para chegar nesse lugar? E pode ser que não seja no meu tempo. Eu gostaria de um mês para o outro já dobrar esse faturamento. Mas pode ser que não seja no meu tempo. Pode ser que eu precise dedicar um pouco mais de tempo, dinheiro e energia para conseguir esse resultado e eu vou sustentar. Eu estou disposta a isso. Só que a imatura emocional, o que faz? Até começa a gerar movimento. Ah, não, eu já entendi, Bre, você já falou que eu tenho que dedicar tempo, dinheiro e energia, esse é o custo que eu tenho que pagar, então bora. Só que quer de um mês para o outro. E aí as coisas não dão certo? De novo, volta para o mesmo lugar. Birrinha. Reina. Ai, porque as coisas não dão certo pra mim. Ai. Você ainda não está disposta a pagar o custo suficiente. Entende? Você entendeu o que eu tô dizendo aqui? E aí, gente, quanto mais você se conhece, porque eu já sei que deve estar passando isso pela tua cabeça. Ah, então tá, Bre. Como é que eu sei, então, que o movimento que eu tô fazendo, com as escolhas que eu tô fazendo, estão de acordo com uma maturidade emocional e estão de acordo também com que de fato eu tô pagando o custo. Quanto mais você se conhece, mais você consegue compreender a linha tênue entre eu estou no caminho certo ou eu estou tentando só dar nó e murro de faca. De novo, repetindo algum tipo de padrão que te leva para escassez, de novo te colocando em situações que não são benéficas para você. Então, minhas queridas, fazer boas escolhas está totalmente atrelado, conectado com maturidade emocional. Está totalmente atrelado a se conhecer profundamente, está totalmente atrelado a um estado de consciência e de presença com você mesma que faz com que você identifique quando você está repetindo o padrão de bloqueio, de trava, de escassez e quando você só está vivenciando um processo que logo você já vai colher os resultados. Dá pra entender isso que eu tô falando, gente? Ou tá muito profundo? Porque essa live aqui, ela tá bem profunda, tá? Essa live aqui é conteúdo que eu levo para as minhas alunas dentro de processo terapêutico. Porque a pessoa ela tem que estar minimamente preparada. E eu tô indo muito fundo aqui com vocês. Eu já tô achando que vocês estão aqui assim, ó, já estão vivendo visão sistêmica, já conhecem bastante coisa. Então me diga se tá fazendo sentido ou se tá ficando confuso. Luísa, Carla, Aline, Dayana, Rosana, me falem. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês? Tudo tem um custo. Ficar numa relação meia boca vai te custar. Sair dessa relação vai te custar também. Adulta funcional só paga custo, gente. Quando você não coloca limites em situações que são degradantes para você, que te diminuem, o custo que você paga é justamente esse, de se diminuir.
Agora, quando você impõe um limite para a pessoa e diz assim, ó, aqui é o meu limite, daqui você não ultrapassa, o outro vai ficar desconfortável. O custo que você está pagando é deixar o outro desconfortável pela tua paz, pelo teu limite. Entende? Crescer tem um custo. Cuidar da tua saúde emocional tem um custo. Se tornar uma adulta funcional tem um custo. E muitas vezes você não está disposta a pagar o custo daquilo que você diz que você quer, porque você está apegada em quem você é. Entende? Então aquilo que você diz que você quer, muitas vezes você não consegue alcançar porque você não está disposta e disponível a pagar o custo de deixar de ser quem você é. Entende? Mamãe, Oi, meu amor. pode me ajudar? Ah, tô com uma visita aqui na live. Meu filho pedindo, mamãe, você pode me ajudar? Ai, meu Deus. Até me perdi com aquela bochecha gostosa aqui. Ai, gente, querer agradar a tudo e a todos custa. Anotem essa frase, tudo tem um custo, e levem para a vida de vocês. Sabe? Leva para a vida de vocês. Tudo tem um custo. E uma adulta funcional compreende que você vai pagar. Toda escolha tem um custo. Criança não paga nada. Criança não precisa pagar nada. A criança ela é dependente do pai e da mãe que fazem as escolhas por ela. Perceba isso. A criança ela não tem direito de escolha. A criança ela é conduzida pelos pais, ela é conduzida pelos adultos. E se você é uma adulta, então quem escolhe é você. Se você se deixa ser conduzida pelos outros adultos, então você é uma criança. Então, se você quer ser uma adulta, entenda, as coisas custam. Tempo, dinheiro, energia. Tudo tem um custo. Tempo, dinheiro e energia. Se você não está disposta a pagar em dinheiro, então você vai pagar em tempo e energia. Se você quer acelerar o processo, investe em dinheiro e aí você ganha tempo e energia. Entende? Tudo tem um custo. Criança não paga nada. Adulto vai pagar. Se você escolhe ir, tem um custo. Se você escolhe ficar, tem um custo. Se você escolhe dizer sim, tem um custo. Se você escolhe dizer não, tem um custo. Então, para de ser uma menina mimada, birrenta, uma criança que acha que não vai pagar custo das coisas. E aí, aqui é o ponto que você consegue desenvolver melhores escolhas. Porque aí você escolhe conscientemente entendendo que a minha escolha tem um custo. E ao custo que custe, eu escolho. Entende? E aqui, gente, isso aqui vira uma puta de uma chave. Isso aqui faz assim, ó, você começar a olhar para a vida de outro ângulo. Que daí não é mais, ai, se Deus quiser. Ah, se Deus quiser. Não, é se você quiser. Você escolhe. E aí, se for para você, Deus vai te ajudar. Deus vai te abençoar. Mas aí você para de colocar na conta de Deus. Entende? Porque a responsabilidade é sua de escolha. E eu já li isso num livro. Ai, se Deus quiser. É muito fácil dizer isso. Ai, se Deus quiser. Porque aí você tira da tua responsabilidade de escolha e de movimento o que precisa ser feito. Faz sentido, minhas queridas? Faz sentido? Então entenda que muitas vezes na tua escolha você vai precisar dizer não. E se você não consegue dizer não, é aqui que você tem que trabalhar. Por que eu tenho tanto medo de dizer não? Por que eu tenho tanto medo de desagradar as pessoas? Porque provavelmente você tem medo de perder as pessoas. Porque provavelmente você tem medo de ser abandonada, rejeitada. Porque provavelmente você tem medo de que as pessoas te olhem como uma pessoa desagradável, como uma pessoa ruim do rolê. Provavelmente você tem medo de sair do lugar que você tá para ir receber tua promessa, para ir receber aquilo que você tanto quer e almeja.
Mas para sair do lugar, aliás, para conectar no lugar que você quer estar, você precisa sair do lugar que você está. Aonde você quer estar, vai custar o lugar que você está. E é uma das coisas que eu estou sempre me questionando. Aonde eu quero estar? O que eu preciso fazer? Quais são as pessoas que muitas vezes eu vou ter que deixar de me conectar? Quais são as pessoas que eu vou ter que me despedir para chegar nesse lugar? E assim, ó, não é brigando, não precisa ser brigando, não precisa ser no caos. São processos que vão acontecendo, entende? Quantas expectativas que os seus pais colocaram em você que muitas vezes você vai ter que frustrar e falar: mamãe, papai, sinto muito, mas eu vou ter que desagradar vocês. Para ser feliz, eu preciso desagradá-los. Muitas mulheres não conseguem fazer boas escolhas porque estão enredadas com o pai e com a mãe. Julgando, criticando, querendo fazer diferente, fazendo absolutamente tudo igual. Ou muitas vezes não fazendo igual, mas fazendo totalmente o contrário do que deveriam fazer só para viver escassez ou só para tentar provar algo para o pai e para a mãe. E aí, ficam estagnadas. Entendem? Pergunta que você tem que levar para sua vida. Qual que é o custo que eu estou pagando hoje pelas minhas não escolhas? Porque não escolher também é uma escolha. Então, você está aqui assistindo essa live, como fazer boas escolhas, como fazer melhores escolhas. Qual que é o custo que eu estou pagando por não escolher? Por ficar aqui, ó, só na marola, só deixando a vida me levar. Entende? Leva isso com você. Espero que essa reflexão aqui tenha entrado em você, sabe? Visceral aqui, ó. Tenha conectado nas suas células mais profundas e você entenda que para fazer boas escolhas você precisa crescer emocionalmente, maturidade emocional, se conhecer profundamente, conhecer quais são os teus padrões, quais são as tuas crenças, o que precisa ser modificado, ou muitas vezes o que está sendo excluído, o que precisa ser integrado. Na visão sistêmica a gente fala que nada pode ser excluído, tudo tem um bom lugar, tudo tem o seu devido lugar. E aí se você exclui algo ou alguém, tudo ferra. E muitas vezes você está excluindo seu pai e sua mãe. Que aqui é um ponto muito importante. Pai e mãe, nossa origem, nosso primeiro vínculo, se nós temos questões com esse primeiro vínculo, querida, muitos dos seus problemas estão aí. Por isso que você é uma menina birrenta, por isso que você é uma menina mimada, por isso que você não está disposta e disponível a se colocar no lugar de pagar o custo que precisa ser pago para as coisas. Então, pensa sobre isso, reflete sobre isso. E já se coloca nesse lugar de adulta funcional. Eu escolho pagar o custo. As minhas escolhas têm custo e agora eu sei disso. Absolutamente tudo tem custo. O custo de ir e o custo de não ir. O custo de querer e o custo de não querer. O custo de escolher e o custo de não escolher. Entenderam, minhas queridas? Entenderam? Me conta aqui, fez sentido essa live para você? Conectou esse assunto aqui com o que você está vivendo? Me diga. E aí agora, eu nem ia fazer esse convite, tá? Mas eu vou fazer. Seguinte, tô começando hoje no WhatsApp um movimento de 7 dias em movimento, tá? É um desafio 7 dias em movimento. E todos os dias nós vamos ter trocas nesse grupo.
desafios, missões diárias. A gente vai começar hoje, já dei bom dia lá para as meninas que já estão lá, as mulheres que já estão lá. Daqui a pouco eu já vou enviar a primeira missão. E aí, se você quer fazer melhores escolhas, que tem tudo a ver, né? Me manda no direct ali, Bre, eu quero participar do desafio, que eu te mando o link de acesso ao grupo para você já participar. Acho que ali umas 10h30 a gente já começa com a primeira missão do dia. E vão ser 7 dias. Nada pesado, tá? Vai ser um grupo, movimentos práticos, movimentos leves, entre aspas, né? Porque também não vai ser tão leve assim, porque a minha intenção é gerar desconforto. Um desconforto que gera movimento, né? Então, se você quer participar, me manda no direct, Bre, eu quero participar do grupo, do desafio dos 7 dias em movimento. E aí eu já envio para você o link para você acessar, tá? Fica aqui um convite para você, tá? Se essa live aqui fez sentido, deixa eu ver o que a Carla mandou. Muito, me deu um guia para um projeto que eu não queria pagar o custo. Olha, que legal! Pois me conta, Carla, quando der certo, aí eu quero saber, hein? Mulheres, o convite está feito, ok? Se vocês quiserem participar, venham, tá? O grupo está aberto, a gente começa hoje, absolutamente hoje. Vai ser um grupo de muitos movimentos, vamos ter surpresas, tá? Quem é aqui da Grande Florianópolis vai ter um benefício maior, porque a gente vai fazer, enfim, vai fazer uma surpresa aqui para vocês. Então, quem estiver pertinho vai conseguir estar dentro dessa surpresa com mais facilidade. Não quero ficar dando muito spoiler, porque o que vai ser dito, né, o que vai ser todo esse movimento vai lá para dentro do grupo. Então, se você quiser participar, me manda no direct, Bre, quero participar do desafio 7 dias em movimento, que eu te mando o link do grupo para você participar. É gratuito, tá? Esse movimento aqui eu tô lançando é o primeiro que eu tô fazendo. Na verdade, eu já fiz outros, mas nesse formato diferente, é o primeiro gratuito. Não sei se os próximos serão gratuitos. Não posso garantir nada, mas esse está sendo. Então, se você quiser participar, me manda no direct que eu te envio o link, tá bom, minha querida? Desejo que... Vou contar tudo lá no grupo, tá, Aline? A Aline já tá lá. Desejo que essa semana seja uma semana extremamente maravilhosa, abençoada, que todos os teus projetos, aquilo que você tocar vire ouro, que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu negócio, o seu trabalho, ok? E que essa live, fique ecoando na tua mente, para que você cresça e se torne de fato uma adulta com boas escolhas, com excelentes escolhas, ao custo que custe, tá bom? Beijo, muitas bênçãos, até a próxima.